Você já ouviu falar na medicina ayurvédica? É uma medicina indiana e que se utiliza de várias técnicas, entre elas a massagem, e eu vou utilizar agora essa técnica para tratar uma rinite que de vez em quando atrapalha muito a minha vida. E aqui do meu lado a terapeuta Silvana Medeiros, que vai explicar um pouco mais a respeito dessa medicina. Silvana, como é que acontece essa medicina indiana? Ela se utiliza de vários recursos? Sim, porque a medicina ayurvédica, ela trabalha a ideia de que toda doença parte de um desequilíbrio dos elementos em nosso corpo. Os elementos da natureza: água, terra, ar, fogo e éter. Se houver um excesso, por exemplo, de água e de terra, você vai ter rinite, você vai ter secreção. E aí vai haver alimentos que aumentam esses elementos no corpo e alimentos que diminuem esses elementos no corpo. E a massagem, a oleação, que a gente trabalha muito com oleação, com massagem, também ajuda a retirar esses elementos, a diminuir, a pacificar, na linguagem ayurvédica, a pacificar esses elementos no corpo e, portanto, diminuir o processo de desequilíbrio e curar a rinite. Então não pode ter um elemento mais do que outro, não? Não. Não pode ter fogo mais que água? Se tiver muito fogo, aí vai criar outros tipos de... Se tiver uma quantidade excessiva de fogo, você vai criar outras doenças, como a própria irritação do sistema nervoso, rachaduras na pele, infecções, tudo tem a ver com excesso de fogo. No meu caso, a rinite, por exemplo, é excesso de quê? É excesso de muco. Muco tem o quê? Tudo é uma questão de lógica para entender nosso corpo. Muco é excesso de água, tem água aí, e tem terra, é algo que é meio, né, parecido um mangue. Se a gente fosse comparar, um muco é meio pastoso, então tem água e terra. Se está comprometendo uma área que não deveria, precisa ser pacificado esses elementos para que reduza, não se crie mais muco. E qual é o fator externo que ocasiona isso? Aí tem também, tem os períodos do ano, né, relacionado às estações da natureza que aumentam. Então, as estações chuvosas têm muita água. Se tem muita água, quem já tem esse excesso vai ser influenciado negativamente. Se eu já tenho no meu corpo a tendência a acumular e a gerar muco, quando eu recebo umidade, o muco aumenta. A medicina oriental tem muito disso, né, da observação da natureza. A medicina oriental é basicamente a ideia é que a gente aprenda a viver em harmonia com a natureza. E que toda doença é essa falta de harmonia. E essa é antiga? Essa é milenar. Milenar. E nós temos aqui em João Pessoa um centro Veda que faz a formação de medicina ayurveda. Minha formação eu fiz aqui em João Pessoa. Então, vamos testar agora em mim? Vamos. Vamos lá. Silvana, como é que funciona esses óleos? O que você vai usar? Olha, nós usamos na Ayurvédica basicamente 2 tipos de óleo para pessoas de tipos diferentes, ou seja, com características em relação, como eu falei, dos elementos. Então, pessoas com mais ar, pessoas com mais éter, a gente olha o que é o seu caso e que apresenta determinadas características, inclusive as doenças específicas a esse excesso de elemento, a gente usa o óleo de gergelim, que é para pacificar esse excesso de ar e de éter. No caso de pessoas, que é o meu caso, com excesso de fogo, a gente usa o óleo de coco. Por que o óleo de coco? Porque ele é mais frio. Isso aí já tem uma diferença. O óleo de coco ele é mais frio e mais viscoso. O óleo de gergelim ele é mais quente. Então, para uma pessoa que a sua temperatura, se a gente fosse medir a temperatura cotidiana, a gente vê que a sua temperatura é mais baixa que a minha. Então, você precisa se alimentar de alimentos que aquecem e também trabalhar com óleos, usar óleos que aquecem. Por isso então que quando alguma pessoa está com problema, com uma doença relacionada a problema respiratório, não deve tomar gelado, por exemplo? Não deve tomar gelado, aliás, gelado é ruim para todo mundo, porque nossa temperatura corporal é quente. Então nós devemos nos alimentar de alimentos mornos, né? Uma temperatura parecida com a que já é do nosso organismo. Então vamos lá? Vamos lá, eu vou usar com você o óleo de gergelim e aí eu vou fazer movimentos suaves na sua cabeça e olear. A ideia é massagear a sua cabeça com esse óleo para aquecer e hidratar o seu couro cabeludo. E aí você pode fechar os olhos e ficar só usufruindo da aplicação.
respirar pelo nariz, acompanhar a minha respiração. Aí segura um pouquinho e devagarinho você vai soltando o ar. Até a barriga. Tenta trazer a respiração até aqui, até essa região aqui, certo? Realmente muito bom e não vi nem a hora passar, não tenho nem ideia de quanto tempo levou essa massagem, porque realmente é muito relaxante e eu já me sinto até melhor, respirando melhor e recomendo com certeza. Olá, eu sou Sebastião Filho, nutricionista clínico e esportivo, e a dica de nutrição de hoje do Vida Saudável é sobre a laranja. A laranja é uma fruta considerada cítrica porque é rica em ácido cítrico e rica também em vitamina C. A laranja tem funções importantíssimas para o nosso organismo. Qual a importância da vitamina C? Além de ser um poderoso antioxidante, previne o envelhecimento precoce das células, a laranja também melhora a síntese do colágeno, que é essa proteína que dá a rigidez à nossa pele. E a laranja também contribui para um aumento da nossa imunidade. Né? Além de você melhorar sua imunidade, além de você evitar o envelhecimento precoce das células, a laranja também tem um papel importantíssimo no funcionamento do trato digestório. Ou seja, as fibras contidas na laranja, no bagaço, elas estimulam o intestino grosso a expelir o bolo fecal. Então, para as pessoas que têm prisão de ventre, né, é muito bacana utilizá-la como bagaço. E ela também, por conta disso, ela previne contra o câncer de colo. Então a laranja é importantíssima, ela pode ser utilizada em saladas, ela pode ser utilizada ao natural, ela pode ser utilizada em forma de suco. O importante é que você tenha o consumo diário de uma laranja por dia para que você tenha uma boa cota de vitamina e tenha uma vida saudável a partir da utilização da laranja na sua alimentação. No quadro Sua Saúde de hoje, nós vamos conhecer melhor uma modalidade que se tornou uma febre em João Pessoa. Você conhece o circuito aeróbico? Sabe quais são os benefícios? Bom, se você quer entender o porquê desta modalidade estar bombando nas academias, então fica comigo que é isso que a gente vai entender a partir de agora. Bom, e quem vai explicar pra gente o que é o circuito aeróbico é Elaine Pereira, que é professora aqui da academia, que vai botar muita gente pra suar a camisa, não é isso, Elaine? Bom, explica pro pessoal de casa, quem nunca viu, não sabe o que é o circuito aeróbico. O que é exatamente essa modalidade? O circuito aeróbico ele é formado por 6 estações, certo? Onde tem atividades de alta intensidade e a recuperação sempre é ativa, para manter o gasto calórico alto. Sempre manter o gasto calórico durante a atividade, toda a atividade. Essa estação que você fala seriam equipamentos, a grosso modo? Isso. Variamos entre jumps, entre steps, entre cordas e até o próprio agachamento mesmo, com barras e anilhas. Ou seja, então, na verdade, é uma modalidade que saiu misturando outras, tá? A questão da aeróbica, abdominal, é uma mistura numa aula só. Isso. A gente pode mesclar tudo, fica à vontade a critério de cada professor. Quem vai montar a aula vai ser o professor, entendeu? De acordo com o público, de acordo com a sua turma, ele sai mesclando os materiais. Entendi, ou seja, mas a principal característica seria essa intensidade? Isso, as aulas, as modalidades mais aeróbicas, né? Como o jump, como o step, a corrida no step, a corda, que são atividades de mais intensidade, intensidade mais elevada. O batimento cardíaco fica lá em cima. Vai lá em cima. Então, justamente por isso, por essa intensidade, é que há uma queima calórica intensa? Isso. Enquanto o gasto calórico está lá em cima, a queima de gordura, né, vai estar tendo a queima de gordura. Uma aula dura mais ou menos quanto tempo? 30 a 40 minutos. 30 a 40. Isso. Dá para estimar quantas calorias se perde numa aula? Dependendo de cada pessoa, de 400 a 500 calorias. 400, o gasto 500... calórico. Em 40 minutos? Isso.
Muito bom. Agora tem que ter fôlego, né? Com certeza, e muita força de vontade. Agora, para quem é recomendado? Tem alguma contraindicação? Para quem, ou seja, quem é que pode fazer o circuito? Quem pode fazer? Pessoas que têm lesões de joelhos controladas e tratadas, certo? Porque tem uma atividade de impacto, né? Mas o público que tem um sobrepeso pode estar fazendo de acordo com o seu nível de intensidade. É adequar ao peso, de acordo com cada pessoa. Não tem idade também? Não tem idade. A partir dos seus 12 anos já pode estar fazendo de acordo com sua intensidade. Agora, qual é o principal resultado? O benefício seria justamente isso, a perda de peso? Perda de peso. Ou seja, quem está querendo perder peso é uma ótima pedida. Atividade. Certo. Entendi. Agora, tem ganho de massa muscular também? Não. Não? Não. Então, isso tem que buscar musculação ou outra modalidade? Verdade. Bom, além da perda de peso, quais seriam os outros benefícios para a saúde? A resistência cardiovascular, certo? Fora que a interação com o grupo, né, que vai estar sempre com outras pessoas, sempre é muito bom, né, a interação com outras pessoas. E a sua vida cotidiana que vai melhorar 100%, né? Tem mais resistência, disposição também? Disposição, 100%. Ou seja, quem quer cuidar do coração é uma atividade recomendável. Com certeza, perfeito. Bom, então vou liberar Elaine para começar a aula. Os alunos já estavam ali se alongando, já estavam se aquecendo. Então, mostra pra gente o circuito, ok? Então, boa aula. Obrigada. Como a professora falou, uma das principais características é a intensidade da aula. Por exemplo, aqui são 6 estações, que seriam 6 equipamentos. Ela, por exemplo, está fazendo o jump, ela passa 1 minuto lá. Acabou esse tempo, ela muda para outra estação, por exemplo, faz abdominal como ele está fazendo. São 6 estações, como eu falei, só que eles dão 5 voltas, ou seja, em cada equipamento eles passam 5 vezes. Ou seja, para aguentar essa aula tem que ter muito fôlego. Bom, a aula acabou agora e eu vou conversar com um aluno, que é o Jorge, já está aqui do meu lado. A gente viu que ele rodou isso aqui, passou por todos os equipamentos, por todas as estações. Jorge, como é? A aula cansou? Muito, bastante. Os exercícios são um pouco pesados. Exige muito a respiração, exige muito o esforço físico, por isso que a gente tem que conciliar um pouco com a musculação às vezes. Tô vendo aí que você está bem suado, né? Bastante. Você já faz há quanto tempo? Eu já estou aqui na academia há 2 anos, mas esse treino aqui eu faço mais ou menos há 1 ano. Há 1 ano. O que é que você percebeu de benefícios para a sua saúde? O benefício é que no meu dia a dia eu acho que eu tenho uma disposição, já que eu já tenho uma rotina bastante atribulada, então eu acho que esse exercício ele ajuda a conciliar mais a rotina com o meu dia a dia, entendeu? Assim, a atribulação da minha rotina com o meu dia a dia. E você buscou o circuito pensando em quê? Assim, com que objetivo? Não, assim, eu acho que eu comecei com a Elaine na aula de jump, que é nas segundas-feiras, e o circuito veio pelo convite dela mesmo. Gostou e não parou? Não, não parei. Depois que eu fiz, eu não parei mais. Então você recomenda? Recomendo, com certeza. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. E com isso a gente encerra o Viva Saúde de hoje, mas você pode continuar interagindo conosco através do Facebook, facebook.com/TV Assembleia PB. Segue a gente lá, pode rever nossas matérias, nosso programa e mandar sugestões. Então fique à vontade e até o próximo Viva Saúde.